A palavra arcanjo deriva do grego e é composta por ar, que significa principal, e angelos, que significa mensageiro. Portanto, os arcanjos são aqueles em posições de liderança e comando sobre outros anjos. Enquanto os anjos comuns cuidam dos indivíduos, arcanjos como Gabriel carregam o comando das decisões abrangentes de Deus para povos ou comunidades inteiras. Muitos acreditam que existem 7 arcanjos, conforme está escrito em Apocalipse 8 versículo 2, e viu os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Os arcanjos são os anjos que estão diante de Deus. No entanto, apenas 2 são conhecidos pelo nome na Bíblia cristã, e Miguel, que significa quem é como Deus, e Gabriel, que significa poder de Deus. A Igreja Cristã foca e reconhece principalmente a existência apenas dos arcanjos mencionados na Bíblia protestante, da qual extraímos nosso material. Esta clarificação é importante porque alguns textos históricos referem-se a outros arcanjos pelo nome, como mencionado no livro de Enoque, incluindo Rafael, Uriel, Raquel, Sariel e Fiel. No entanto, a Igreja Cristã Protestante considerou essencial desencorajar interpretações arbitrárias de textos não canônicos, pois alguns desses livros contradizem os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Historicamente, mesmo dentro da Igreja primitiva, foram feitos esforços substanciais para impedir o surgimento do culto aos anjos e a adoração de anjos, já que eles carregavam a influência de costumes não ortodoxos e remetiam a tradições pagãs centradas em mensageiros celestiais e divinos, com a preocupação de evoluírem para uma manifestação de idolatria. Agora que esclarecemos isso, vamos mergulhar nos 2 arcanjos mencionados na Bíblia Sagrada. Mas, primeiro, o que são anjos? A realidade dos anjos constitui um elemento fundamental da fé. Sua presença inequívoca na Bíblia é uma prova irrefutável dessa crença. Esses seres espirituais foram criados por Deus no início dos tempos para servirem como seus mensageiros e servos. Eles eternamente contemplam a face de Deus e estão sempre prontos para obedecer suas ordens, atuando como ouvintes devotos e executores de sua palavra divina. Assim, eles são entidades espirituais que existem para Deus, mas também mantêm uma conexão profunda com a humanidade, alinhando-se com a vontade do Todo-Poderoso e suas criações. Portanto, os anjos residem em contemplação perpétua de Deus e cumprem suas diretivas como seus mensageiros. É bastante interessante que, no livro de João versículo 6, Deus chamou os anjos para se apresentarem diante dele, entre eles, estava uma figura inesperada em Satanás. Sabemos que Satanás, também conhecido como Lúcifer, é um anjo caído, mas muitos se perguntam como e por que ele tinha acesso ao tribunal divino. Quem são os arcanjos? Desde tempos imemoriais, acreditamos que as legiões angelicais são estruturadas dentro de uma corte celestial, onde os anjos possuem diferentes patentes e graças concedidas. Dentro dessa hierarquia angelical, os arcanjos ocupam as posições mais elevadas. Embora suas responsabilidades espelhem, em certa medida, as dos anjos comuns, seus deveres são mais elevados e preeminentes. Eles são encarregados da contemplação perpétua de Deus, oferecendo louvores incessantes, salvaguardando e sustentando sua essência enigmática. Seus próprios nomes refletem suas funções e essências, pois cada um termina com eu, como em Miguel e Gabriel, um símbolo que denota Deus. Como são os anjos? A Bíblia não fornece uma descrição clara da imagem dos anjos. No entanto, servos de Deus, como Ezequiel, receberam vislumbres do céu e testemunharam 4 seres viventes posicionados ao redor do trono de Deus. Em Ezequiel 1, ele descreveu sua aparência como semelhante a carvões de fogo, caracterizados por movimentos rápidos como relâmpagos, asas que soavam como águas correntes e ações coordenadas semelhantes a uma marcha disciplinada de um exército. Alguns estudiosos do Evangelho acreditam que esses são anjos. Como vemos nas Escrituras, os anjos às vezes podem aparecer como humanos, a ponto de não reconhecermos que estamos interagindo com um anjo. Daniel deu uma descrição de como o arcanjo Gabriel parecia quando o visitou.
Daniel 10 versículo 5, 6 diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés, como de cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Em Números 22 versículo 23, a jumenta viu o anjo do Senhor de pé no caminho com uma espada desembainhada na mão, e a jumenta desviou-se do caminho e foi para o campo, e Balaão feriu a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Nesse trecho, vemos que Balaão não viu o anjo, o que significa que os anjos também podem ser invisíveis. A maioria de nós não sabe que os anjos na Bíblia provavelmente não se parecem com o que nossas imaginações percebem, nem aparecem como a mídia nos faz acreditar. Vamos agora mergulhar nos dois arcanjos mencionados pelo nome na Bíblia. A Arcanjo Miguel. A presença de Miguel pode ser encontrada nas Sagradas Escrituras, notavelmente no livro de Daniel e outros. Seu nome, Micael, origina-se do hebraico e significa quem é como Deus. Em representações populares, ele é retratado como um guerreiro vestido com armadura, brandindo uma espada ou preparado para confrontar um dragão, símbolo do diabo, com uma lança. Esta representação reflete o papel de Miguel como um valente combatente contra os anjos rebeldes liderados por Lúcifer. Outrora, Miguel e Lúcifer eram os mais brilhantes entre os anjos, os mais fortes, os mais corajosos e os mais próximos de Deus. Miguel é o comandante das hostes angelicais e liderou os anjos celestiais no conflito que resultou na expulsão dos anjos rebeldes do céu, juntamente com seu líder Lúcifer, enviando-os ao inferno. Apocalipse 12 versículo 7 a 8 diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Após a traição e rebelião de Lúcifer, Miguel permaneceu firme como defensor de Deus contra o mal e suas enganações. O campo de batalha para esta guerra contínua mudou do céu, proibido a Satanás, para as almas da humanidade. Essas almas são incessantemente atraídas pelas tentações do mal, constantemente provocadas a rebelarem-se contra Deus. O diabo busca persuadir os humanos de que Deus é um tirano, impondo limitações à sua liberdade e impedindo seu completo autorrealização dentro do mundo criado. Em resposta, o arcanjo Miguel é enviado do céu para proteger e guiar a humanidade, ajudando-os a diferenciar entre o bem e o mal, a verdade e a falsidade. Outro exemplo em que o arcanjo Miguel enfrentou o diabo foi em uma disputa sobre o corpo de Moisés em Judas 1 versículo 9, que diz: E mais o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. O ponto que Judas está fazendo é que mesmo um arcanjo como Miguel, quando enfrentou o diabo, não o condenou ou repreendeu arrogantemente em sua própria autoridade, mas em vez disso, deferiu a autoridade suprema do Senhor. Acredita-se também que Josué tenha encontrado o arcanjo Miguel em Josué 5 versículo 13 a 15, que diz: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele: E não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A única vez que lemos sobre os dois arcanjos mencionados trabalhando juntos é no livro de Daniel. Daniel 10 versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O anjo Gabriel havia sido enviado para entregar uma mensagem a Daniel, mas foi impedido de fazê-lo pelo príncipe do reino da Pérsia, referindo-se a um ser demoníaco de alta posição.
Isso sugere que os demônios, semelhantes aos anjos, podem ter diferentes classes, patentes e responsabilidades. Durante este período, Miguel interveio e derrotou o príncipe demoníaco, permitindo que Gabriel completasse sua missão. Arcanjo Gabriel. O nome Gabriel em hebraico, Gavriel, significa Deus é a minha força ou Deus mostrou poder. Gabriel é um dos dois únicos arcanjos mencionados pelo nome na Bíblia. Ele aparece pela primeira vez no livro de Daniel, explicando uma visão da vinda do Messias em Daniel 9 versículo 21, que diz: estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Gabriel não tem um título específico, mas sabemos que ele é um arcanjo com o propósito de trazer mensagens divinas para o povo de Deus. O arcanjo Gabriel é mencionado pelo nome em dois outros episódios. O primeiro é em Lucas 1 versículo 13 a 15, quando Gabriel aparece para Zacarias e diz: "E mais o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe." O outro evento é o anúncio da vinda do Messias em Lucas 1 versículo 30 a 33, que diz: "Disse-lhe então o anjo, e Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." No Islã, Gabriel é também um dos principais arcanjos, acreditado ser aquele que revelou ao Corão ao profeta Muhammad. Além de Daniel e Zacarias, Gabriel desempenha um papel central na anunciação do nascimento de Jesus, como mencionado no Evangelho de Lucas. Como arcanjos e anjos nos ajudam? Há uma infinidade de exemplos bíblicos que destacam o papel dos anjos na vida humana, geralmente envolvendo proteção, orientação e mensagens divinas. O Salmo 91 versículo 11 a 12 é um testemunho profundo da missão protetora dos anjos, declarando: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra." Isso reflete a promessa de Deus de que seus anjos irão proteger seus filhos de danos físicos e espirituais. Além disso, no Novo Testamento, encontramos um exemplo marcante na história de Pedro. Em Atos 12 versículos 6 a 10, enquanto Pedro estava preso, um anjo do Senhor apareceu para ele, libertando-o das correntes e guiando-o para fora da prisão. Este evento ilustra como os anjos são enviados por Deus para intervir diretamente nas vidas humanas, oferecendo libertação em momentos de crise. Outro exemplo importante é encontrado no livro de Daniel. Daniel 6 versículo 22 relata a experiência de Daniel na cova dos leões, onde ele foi miraculosamente salvo pela intervenção de um anjo enviado por Deus. "O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." Esses exemplos ilustram como os arcanjos e anjos atuam como agentes de Deus, desempenhando funções essenciais na proteção, libertação e comunicação das mensagens divinas para a humanidade. Além disso, eles nos recordam da contínua presença e cuidado de Deus em nossas vidas, utilizando seus anjos como instrumentos de sua vontade e misericórdia. Agora deixe o seu curtir aqui abaixo do vídeo. É importante para nós sabermos que você gostou. Se quiser, também convidamos ao nosso círculo de oração por um mundo melhor e a deixar uma pequena oração nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.